Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E que aprendeste, recebestes e ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei. E o que Deus da paz esteja convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como ter fome, como ter abundância, como a padecer necessidade. E para encerrar, o versículo um dos mais conhecidos de Paulo. Posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, eu orei, busquei essa palavra, busquei entender o Senhor. E o tema que Ele me deu para essa palavra é centralidade em Cristo nos dias difíceis. Hoje, irmãos, vemos que os dias estão difíceis para a igreja. É complicado, é difícil. Nós temos vivido dias de desafio, dias de angústia, dias de problemas internos, dias de ansiedade. Já não temos mais a mesma confiança em Cristo. Parece que agora a igreja se perdeu, ela perdeu o seu foco. E o seu foco é Cristo. Vivemos dias de perseguição, aonde se você fala em qualquer lugar que você é cristão, você já é taxado como um preconceituoso. Você não pode mais. Você vai falar sobre religião, vai falar sobre Deus, você tem que entender agora que o Estado é laico. Então, as perseguições dos dias têm apertado a igreja. E Paulo, nós vamos entender que Paulo e a igreja de Filipe estão nos mesmos dias pelas aflições. E além disso, irmãos, a igreja, ela se tornou um palco de disputa. Ela se tornou um palco de inveja. Ela se tornou um palco de discórdia. O lugar que era aqui para ser o santo já não é mais. O altar que é santo dos santos agora já não é mais. Porque perdemos o foco, perdemos o centro. E esse centro é Cristo. Então vivemos dias onde a igreja está perdendo o seu foco e fazendo o seu enaltecimento. Homens buscando o seu próprio ego, o seu próprio valor, simplesmente para se enaltecer, achando que vai ganhar alguma coisa com isso. Veremos então nesse texto de Paulo que ele ensina como o cristão deve viver em dias difíceis. Ele exortando agora a igreja de Filipe sobre esses últimos dias, esses dias difíceis. E ele propõe que o cristão deve ter o foco em Cristo. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Filipe já não tem mais essa visão. Filipe agora já está amedrontada. Para vocês entenderem um pouco por que Paulo, antes que eu entre na mensagem, por que Paulo fala sobre isso, tá? Paulo ele escreve para a igreja de Filipe porque Filipe foi a primeira igreja da Europa. Lídia foi a primeira pessoa a ser salva. E na casa de Lídia foi aberta a primeira igreja da Europa. Então Paulo tinha um amor muito grande. Paulo cuidava dessa igreja. Paulo tinha um carinho por essa igreja. Além disso, além de ter o carinho, nós vemos também no livro de Filipenses que Paulo é sempre ajudado. Paulo recebe donativos da igreja de Filipe. Por isso que no versículo 10 ele fala assim que ele já tinha recebido, mas faltava oportunidade devido às dificuldades que ele tinha. Bom, a carta de Filipos ela fala sobre esse amor, que o Paulo tinha pela igreja. Aleluia. E também o foco da carta de Filipe, para Filipenses, na verdade, para a igreja de Filipos, era justamente a
o agradecimento pelos mantimentos, a recomendação de Timóteo e Epafrodito, os irmãos podem acompanhar lá, mas principalmente para corrigir problemas. Antes de eu continuar, parece que Paulo falava sobre a igreja de hoje em dia. A nossa igreja tem mais problemas do que solução. A igreja está mais angustiada do que qualquer outra coisa. Ela está passando por problemas internos. Talvez a palavra não seja de avivamento, talvez você queria uma palavra mais avivada, mas essa é a palavra que Deus tem para hoje, para fazer você entender que Cristo é o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro do Evangelho. Cristo tem que ser o centro das suas angústias. Cristo tem que ser o centro das suas atenções. Cristo tem que ser o autor e consumador da sua fé. Aleluias. Bom, a preocupação de Paulo primeiro, ele fala com a rivalidade. Os irmãos estavam se degladiando. Irmãos, ainda só para eles entenderem, eu estou só explicando o porquê, tá? Por que Paulo escreveu Filipe, eu já vou entrar no texto. Então assim, Paulo se preocupa muito com essa rivalidade. A igreja de Filipe estavam brigando entre eles. Alguns pregavam as tribulações de Paulo e outros pregavam as cadeias de Paulo. Uns colocavam força falando das tribulações que Paulo estava passando. Outros falavam do amor que Deus tinha por Paulo. Alguns pregavam o evangelho apenas por pretexto e outros pregavam por amor. Até parece, como eu falei, que Paulo começa a escrever para as igrejas do nosso dia. Bom, além disso, o Paulo também está preocupado com o falso ensino. Se a gente começa a falar em falso ensino, o que tem de hoje em dia, de falso ensinamento dentro das igrejas, você sabe por que a igreja está fraca? Porque a igreja não procura entender a palavra. Porque a igreja não procura receber a palavra. Porque a igreja não quer receber a palavra. Elas aceitam tudo que falam. Ela aceita o sabonete ungido, ela aceita um pedacinho de trigo, ela aceita um lacinho, mas ela não aceita o evangelho de verdade. Aleluia. Deus! Aleluia! A gente aceita qualquer coisa, menos a palavra de Cristo. Então Paulo, ele começa a se preocupar com isso, com esses ensinos. E os judeus falam, olha, beleza, vocês estão pregando Cristo, mas você tem que abraçar a cultura. Você tem que abraçar a raiz judaica, que é a circuncisão. Paulo, então, na sua carta, como se ele levantasse na cadeia, batesse no peito e falasse, eu sou circunciso. Eu conheço mais a lei do que vocês. Eu sou homem, sabe, nessas palavras. E agora, que há valor nisso? Mas eu não tenho mais isso, porque eu não confio na carne. Agora minha salvação está em Cristo. Eu matei tudo aquilo que era lei. Para aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, a preocupação de Paulo era isso. Então a igreja de Filipos estava preocupada com esses falsos ensinamentos. A igreja de Filipos estava preocupada com essas perseguições. Entrando agora na mensagem, no versículo 1, ele fala assim, portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor. Então, assim, primeira coisa que Paulo, muita gente fala sobre esse capítulo de Filipos como uma alegria, como regozijo, quando na verdade é uma correção, a desunião. Do versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar sobre Cristo sendo o centro do Evangelho, para não ser mais o problema. Cristo não tem que ser o problema, Cristo tem que ser a solução. Aleluia! Cristo tem que ser a solução dessa igreja. O Evangelho tem que ser a solução para o pecador, e não os problemas que estão acontecendo. Quantas pessoas estão aqui brigando simplesmente por quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai na igreja, quem vai ministrar a palavra, quem que vai fazer o louvor. As pessoas estão preocupadas com coisas tão fúteis que esquecem que o Evangelho, esquecem que o Evangelho é de Cristo e tiram Cristo do centro do Evangelho. Aleluia. Então, ele fala para estar unidos e não desunidos, pois a desunião provoca a desvirtude do Evangelho. No versículo 2 e no versículo 3, ele pede, ele roga a Evódia e a Sintique. Provavelmente são duas mulheres que estavam no trabalho com ele. Essas duas estavam em discordância sobre, será que o pastor deve sentar no púlpito ou será que o pastor não deve? Tá, isso aqui é que eu estou fazendo um pensamento, que acontece hoje em dia. Será que eu sou calvinista ou será que eu sou arminiano? Será que eu sou neopentecostal? Será que eu sou avivado? Será que o batismo com o Espírito Santo é verdade? Coisas que para o Evangelho não é suficiente. Discussões pequenas e as pessoas esquecem que o Evangelho é Cristo. Paulo então começa a exortar e começa a pedir a uma pessoa específica, a qual ele não fala. Ele fala assim, e peço também a ti, meu leal companheiro de jugo.
a Bíblia não relata quem é, que ajuda essas mulheres e fala para elas que o Cristo é o Evangelho. Que Cristo tem que ser o centro desse Evangelho. Que não adianta ela ficar discutindo para que não tenha problema. E no versículo 4, agora ele começa a admoestar. Ele começa a falar para essas pessoas sobre a sua própria vida. O que Cristo tem feito na sua vida? Em primeiro lugar, ele fala que o Cristo deve ser o centro do Evangelho, do versículo 1 ao versículo 4. Agora, do versículo 4 ao versículo 13, ele começa a falar sobre o que Cristo tem feito na vida dele. E acho que é agora que a gente começa mais a entender o que Cristo deve fazer nas nossas vidas. Bom, vemos aqui no versículo 4, que ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Mas notem que Paulo, ele deixa bem claro onde que é a alegria dele. Alegrai-vos, regozijai-vos é alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. E nós temos nos alegrado, apenas nos alegrado com um carro novo, apenas nos alegrado com outras coisas. Nós temos nos alegrado, às vezes, com uma oportunidade que temos de cantar na igreja, mas nós não temos nos alegrado no Senhor. Gente, a Bíblia fala lá em Salmos que é para a gente se deleitar. Deleitar também é se alegrar no Senhor. Quando a gente se alegra no Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Então, o que Paulo está falando é falar assim: igreja de Filipos, entendam uma coisa. Se vocês se alegrarem no Senhor, tudo que vocês estão passando, Deus vai cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Não precisam mais se preocupar. Glória a Deus. Não precisam ficar ansiosos com essas coisas, porque é para a gente se entregar a Cristo e se regozijar em Cristo. Então, Aleluia. a alegria que o cristão deve ter é a alegria no Senhor, Aleluia. e não em coisas efêmeras. A alegria não no saldo bancário, a alegria não numa roupa nova, a alegria não no namoro, a alegria não em ter uma casa boa, mas a alegria do Senhor. E a Glória alegria a Deus. do Senhor. É isso que ele fala Glória a pra Jesus. gente hoje também, para se alegrar no Senhor. Glória a Deus. Continuando para o versículo 5, né? Vemos também que seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor. Aqui ele está falando que pela igreja de Filipos está passando por esse problema, ela começava agora a causar problemas entre os homens. Né? Então aqui ele fala assim: ei, para com isso. Vocês têm que ser mansos perante os homens. E hoje, quantas vezes a gente sai lá fora e fala: eu sou crente. Dá vergonha, muitas vezes, de falar que você é crente. Pelo menos eu vou falar assim: minha mãe, meu pai, que não briga, na época deles, que eles eram novinhos, brincavam, chutavam bola. Mas quando você falava que era crente, pelo menos você era sinal de identidade. Hoje, quando você fala que é crente, você é sinal de vergonha. Então é por quê? Porque justamente isso. Eles perderam a identidade. Filipe estava perdendo a identidade também. Justamente por isso. Estava perdendo essa identidade. Ele estava causando problemas entre os homens. A partir do versículo 6, onde ele começa a realmente a relatar por que tudo isso estava acontecendo. Paulo, então, no versículo 6, ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A primeira coisa que ele fala é para não andar ansioso. Irmãos, quantas pessoas não estão aqui na igreja por ansiedade? Ansiedade, traduzindo outra palavra, é você adiantar um problema de amanhã. Quando nós estamos ansiosos, nós colocamos o amanhã hoje. E amanhã e hoje, que era para a gente resolver, a gente resolve o problema de ontem. Nós começamos a andar ansiosos e é essa ansiedade que Paulo fala: ei, não ande ansioso. Deixa se estão pegando, falando mal de mim ou falando bem. Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado se esses judeus legalistas estão querendo implantar isso. Não fique ansioso por isso. Não fique ansioso por coisa nenhuma. Aí Paulo ele ensina uma forma de como vencer essa ansiedade. Então, irmãos, entendam que tudo que eu estou falando é justamente para a gente de hoje em dia. É justamente porque nós estamos passando. Essa igreja de Filipe, ela praticamente se retrata nos dias de hoje que a gente vive. Então, Paulo ele fala assim: em primeiro lugar, sejam as vossas petições apresentadas perante Deus. Gente, petição é aquilo que você é um pedido formal. Ele fala assim: vai
perante Deus, e esse pedido formal coloca na presença de Deus. É isso que ele quer. E a igreja não recebe porque ela não sabe pedir. Quando eu falo igreja, eu falo eu e falo você. Eu não falo o tempo, eu falo você. Por que você não está recebendo? É porque você está pedindo errado. A sua petição não tem sido apresentada corretamente perante Deus. Ou talvez você não tenha nem apresentado a sua petição perante Deus. Petição é você pedir aquilo certo, pedir aquilo correto perante o juiz. E nós sabemos quem é o nosso juiz e quem é o nosso advogado perante Deus. Aleluia. Bom, em segundo lugar, ele fala que é para a gente orar. Muito se fala em oração. E eu pesquisando e pensando, a segunda forma de Paulo para vencer a ansiedade é orando. E o que é oração? Oração é quando falamos com Deus. Orar é você ter um ato de fé diário. Isso é oração. Oração é um ato de você se concentrar em Deus. A oração é um antídoto dos problemas, onde ao invés de autoajuda, você começa a receber ajuda do alto. A oração não é para mudar Deus de posição, mas é para você mudar de posição perante Deus. Para isso que serve a oração. A oração, Aleluia. O poder da oração não está em você que está fazendo, mas o poder da oração está naquele que está ouvindo. Glória a Deus. Glórias! Tem o poder de responder a oração. Pode fazer a oração mais bonita que for, como os fariseus faziam. Mas foi aquele pecador lá que orou simplesmente pedindo misericórdia. Não importa, apresente a sua oração. Você quer saber como que faz para chegar ao céu? A oração é a única escada que liga você a Deus. Não existe um outro lugar, não existe uma outra forma de você chegar a Deus. Glória! Oração. Aleluia! Então, a segunda forma que Paulo ensina é para a gente orar e orar sem cessar. O poder da oração não está naquela que faz, mas sim em quem ouve. Guardem isso, irmão. Toda vez que vocês orarem, não é o que vocês estão falando, é quem está ouvindo que vai realizar. Então, a terceira coisa que ele ensina é a súplica. Súplica é algo que você insiste muito. Você sabe o que é súplica na Bíblia? Súplica é quando você é um cego e ninguém dá valor para você, e você ouve falar de um Cristo que está andando, e de repente você fala: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você suplica, você vence a ansiedade também. Aleluia! O que aconteceu com o cego quando você suplica? Jesus ouve e faz o seu milagre. Glória a Deus! A súplica é quando você já não tem dinheiro nenhum, depois de 12 anos enfrentando um problema de hemorragia, um fluxo de sangue, e você não tem mais força. Súplica é você cortar a multidão, aonde Cristo estava. Eita glória! Súplica é você tirar a força da onde você não tem, simplesmente para ver o mestre passar. Aleluia! Súplica. Glória a Deus! E mais uma súplica que eu coloco aqui. A súplica é quando você há 39 anos está na frente de um poço, esperando o anjo passar, e toda vez que ele passa, alguém passa na sua frente. Durante 39 anos você fica suplicando. De repente o mestre desce e fala: agora você vai andar. Pega o caminho. Isso é súplica. Aleluia! Súplica é quando você já não tem mais nada. Tá ganhando tudo. Eita glória! Só pode ser na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Graça. Jesus diz em Marcos que é para a gente orar. E quando a gente ora, a gente já tem que ter fé no que já recebeu. Então, Paulo, ele fala assim, como se Paulo falasse para mim assim: ei, Jonas, fala para a igreja lá de Macopa que existem 4 formas para vencer a ansiedade. Essas 4 formas são orando, pedindo, suplicando e com ação de graças. Bom, no versículo 7, Paulo ele faz um complemento sobre o versículo 6, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Aleluia, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, Paulo ensina agora uma forma de você vencer a ansiedade. E ele fala que essa oração vai proteger a sua mente e o seu coração de qualquer coisa. Então é isso que Paulo está falando na igreja de Filipe. Mas uma coisa interessante que Paulo fala é que ele fala da paz que excede o entendimento. Para você entender o que é uma paz que excede o entendimento, essa paz é aquela que liberta o cativo. É aquela que cura aquele que está doente. Essa paz é aquela que
Glória a Deus. Se alegra. Aleluias. Isso é a paz. Não é a paz como o mundo dá, como ele mesmo falou. Mas é uma paz completa. É uma paz que não tem entendimento. Quantas vezes passamos por situações Oh, que não Jesus. sabemos nada do que vai acontecer? Oh, Deus, glórias. com a sua paz, que não tem como entender, ele chega até nós. Oh, aleluias. Aleluia. Essa é a paz. Oh, Ramanayo Sarabashuraganai. Paulo, então, agora ele começa a encerrar sua demonstração, e ele fala assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele fala assim: irmãos, pensem naquilo que são as coisas de Deus. Não pensem em agradar o pastor Gilberto. Ele é humano. Não pensem em agradar o Claudinho para cantar bonito, porque o Claudinho é humano. Você tem que fazer aquilo para Deus. Se há algum louvor naquilo que você está fazendo, se há alguma honra a Deus naquilo que você está fazendo, então continua. Mas se você estiver fazendo algo que desagrada a Deus, pare. Porque não está aqui. E é por isso que a igreja de Filipe estava passando por uma necessidade. Eles começavam a se importar com aquilo que não era boa fama, com aquilo que não era agradável a Deus, com aquilo que era impuro perante Deus, com coisas simples. Agora, ele fala isso. Continuando, então os versículos, ele fala assim: e o que aprendeste, recebestes e ouviste em mim, e vistes, isto fazei, que o Deus da paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente me renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tiveste cuidado de mim antes, mas faltava oportunidade. Então ele começa a dizer agora assim: olha, eu estou longe de vocês, mas como eu estive com vocês, lembrem de mim. Lembrem de mim. Lembrem que tudo isso... Oh, Jesus, aleluias. Ele mesmo nesse capítulo fala: oh, glória. sede meus imitadores, porque eu sou imitador de aleluias. Aleluia! Falar isso. Bom, no versículo 11 ele fala assim: não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e também sem ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas que aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, como a padecer necessidade de ter abundância. Paulo, então, agora ele começa a relatar e fala assim: irmãos de Filipe, vocês estão preocupados com o quê? Eu já fui homem de excelência, eu já fui honrado, mas também eu já fui oprimido. Eu já fui nobre, mas agora eu sou um prisioneiro. Eu já tive fartura, e agora eu passo fome. O que vocês estão pensando? O que vocês estão querendo? O que vocês estão buscando? Vocês não sabem que eu também passo nisso? Vocês não sabem que é isso que eu estou vivendo? Então, o que eu tenho para mim nessa parte aqui é justamente isso. Hoje nós temos fartura e buscamos a Deus. E amanhã quando temos fome? Não buscamos ou abandonamos a Deus? Muitas vezes. Então Paulo ele começa a falar sobre isso agora. Ele começa a relatar com essas coisas ele consegue viver. Ele consegue entender. Aleluia. E Paulo termina dizendo no versículo 13 que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, entendam uma coisa: que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que você pode fazer tudo aquilo que Deus vai te abençoar. Não é isso não. Isso infelizmente é um erro que ensinam pra gente. Poder todas as coisas naquele que fortalece é você passar necessidade, mas é também você passar fartura. Aleluia. É você ser honrado, mas muitas vezes você vai ser humilhado. Então Paulo falava: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar naquele que me fortalece a tristeza, porque a minha alegria já não é mais minha. A alegria é minha. Aleluia! A minha paz que eu tenho não é a paz que vocês estão procurando. A minha paz é aquela que excede todo entendimento. Essa é a minha paz. Então Paulo ele usa uma lição sobre isso. Tudo posso. glória! Irmãos, eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei qual é a sua necessidade, mas você pode tudo naquilo que te fortalece. Mas esse pode tudo é que você pode passar esse problema. Você pode passar essa situação. Aleluia! Consegue passar essa situação. Aleluia! Vai passar essa situação. Jesus. Você está procurando o quê? Está procurando que Deus desça do céu, sendo que Ele já te deu uma graça, uma paz, já te deu a salvação. O que mais importa para você? Eu sei que a palavra, como eu falei, não é tão avivada. Mas é o que a gente está vivendo hoje em dia. Cristo já não é mais o centro. Então Paulo ensina que Cristo, Ele é o centro das suas vidas. Irmãos, a minha palavra era bem pequena, era bem simples mesmo. Aleluia! Mas é para você entender que se Cristo não for o centro da sua vida e o centro do Evangelho,
tudo que você está fazendo vai por água abaixo. Então eu peço para os irmãos se colocar em pé. Deus de poder, Nós estamos encerrando já. aleluia, Jesus, bendito, louvado seja. Glória a Jesus. Deus de bondade, Deus de paz. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus de poder. Será que você pode tudo naquele que te fortalece? Quem tem sido a sua fortaleza e socorro na hora da angústia? Quem tem sido? Quem tem sido? Aleluia. Será que é Deus? Será que são a alegria nas coisas terrenas? Deus maravilhoso. Vou contar uma coisa minha aqui. Uma coisa pessoal, para algumas pessoas eu contei, meus pais não já sabem, até vocês precisam. Eu nasci no lar cristão, meus pais estão aqui, eles não podem negar. Eu falo que eu já nasci crente, eu nasci no hospital evangélico. Eu já nasci crente, eu já nasci pentecostal. Eu nasci no hospital evangélico. Meu pai e minha mãe me ensinaram os melhores caminhos, mas eu fiz as minhas decisões. E assim foi. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, 10, 15, 20, 21, 22, 28 anos. 28 anos se passaram. E eu nunca, apesar de saber muita coisa da palavra, mas eu nunca tinha dobrado o meu joelho para entender e aceitar que é esse que eu posso me fortalecer. Quantas e quantas situações eu tinha passado, e eu entendia e falava, Deus, tu podes naquele que me fortalece. E eu pensava que Deus era obrigado a fazer alguma coisa por mim. Mas quando eu realmente, no dia 27 de fevereiro desse ano, eu tirei a minha capa de crente, capa de professor de escola dominical, capa de filho de teólogo, filho de presbítero, filho de... A minha mãe dá aula de escola dominical, eu ia falar presbítero porque não tem. Então assim, eu tirei a minha capa. Eu tive que tirar a minha capa e tive que aceitar Cristo. Se você nasceu no lar cristão, você não é salvo. É, Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Enquanto você não dobrar o seu joelho e não entender que tudo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você pode também ter aqui à frente aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aleluia. É isso que Ele quer de você. Durante 28 anos eu vivi essa vida. E hoje, justamente hoje onde eu estou, o que Deus tem feito comigo esse ano é maravilhoso. Aleluia. É Deus. Aqui nesse altar temeroso do jeito que eu estou, com a palavra simples do jeito que eu dei, mas a palavra é dele, não é minha. Não importa se pouco ou muito. Quem acha é o Espírito Santo e não é eu. É, meu Deus. Posso ter 50 anos de teologia, se eu não tiver a graça, de nada me adianta. Aleluia. É, Jesus. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: há quantos anos você está Glória a Deus! Há quantos anos você está na igreja? Deus, aleluia! Na igreja. Há quantos anos você está na igreja? Glória a Deus! 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas há quantos anos você é salvo em Cristo Jesus de verdade? Será que você lembra quando você aceitou Jesus? Será que você lembra o dia que você aceitou Jesus? Sabe por que eu aceitei? Porque todas as vezes o inimigo vinha e falava, você não é salvo. Ele queria me confundir, mas você não é salvo. Então, e realmente, muitas vezes eu entendi que era Deus me dando uma oportunidade. Oh, Jesus. E eu aceitei a Cristo nesse ano. Eu tenho 28 anos de vida, nasci num lar cristão, mas ainda sou um novo convertido. Eu tive que entender que as minhas necessidades, tudo que eu passei, foi para que eu pudesse estar aqui essa noite, Deus maravilhoso. falando para vocês. Aleluia. Que você pode todas as coisas naquele que fortalece. Que você pode passar a situação, aquela situação que é na sua casa. Está com problema com a sua família, com seus pais, está com problema com seus irmãos. Eu não sei o que você está passando. Mas você pode tudo isso. Mas você pode tudo isso se você aceitar Cristo como Salvador. Deus não vai te obrigar a nada. O primeiro convite que eu faço é: se você não é cristão ou nasceu não é cristão e não tem certeza de salvação, o primeiro convite que eu faço é: vem. Tire a sua capa. Aleluia! Enquanto você sente no coração que Glória a Deus! vira ou não, Glória a Deus! eu quero mostrar para você como uma capa não faz diferença. Caifás era o príncipe dos sacerdotes, praticamente, somos sacerdotes. Mas quando Cristo morreu naquela cruz, a capa de Caifás não adiantava mais. O cetro de Caifás não adiantava mais. Porque agora o véu foi rasgado, tem o cetro dela. Eu preciso mais estar frente do sacerdote apresentar o meu sacrifício. Não importa a capa que você tenha, porque a capa que você tem
não vai servir para nada para Cristo. Você tem que pegar a capa. E essa capa é a capa da salvação. E é melhor você trocar todas essas capas que você Aleluia! tem nessa sua vida e aceitar a Cristo como Glória a Salvador. Deus. Esse é o primeiro convite que eu faço. Eu não vou insistir muito, porque quem trabalha é o Espírito Santo. O segundo convite que eu faço é: se você está